tem alguma coisa do que você ouviu que assim, tinha um lado Sim, sim. não tão legal? Trabalhar, Parece cara. que ele era um bom pai de família. Como pai de família é excepcional. Se você pegar o livro da Diana, ou mesmo tem até um doc sobre ele mesmo, da família também, sempre falam isso. E pessoas, eu conheci, como posso dizer, pessoas próximas da família. Então, assim, diz que ele sempre foi um pai exemplar e isso ele sempre deixou claro. Porque, pô, era um cara que vivia agarrado nas filhas, né? Vivia agarrado. 2 filhas, né? 2 filhas, né? Uma adotiva e uma de sangue. E ele detestava que falasse. Quando descobriram, a imprensa descobriu que ela era adotiva e falou, ele ficou putaço, que ele nunca admitiu isso, que ele falou que era filha igual e não tem, sabe? Ele ficou chateado pela menina, porque ele sempre tratou idêntico e falou, cara, isso é um problema da minha família, eu não dou o direito a você invadir minha família e se meter sabe, na minha ficar vida. se metendo. Se eu não falei é porque era pra falar, então assim, eu não queria saber. Mas ele sempre tratou as duas muito, muito bem. Porra, cara, as 2 filhas, você vê o livro da Diana, você chora, velho. A mulher era apaixonada pelo pai. Tipo, você imagina um cara mega ultra poderoso, bilionário, que 6 horas da tarde o cara voltava pra casa todo dia pra jantar com elas e ouvir o que vocês fizeram hoje. Me contem a história de vocês. Quero saber e tal. Então, assim, ficava lendo historinha. A própria Mary Poppins é um projeto que veio das filhas. Então, assim, porra, cara, o cara era um grande pai. Agora, o lado severo, puta, cara, profissional, né? Não era um cara fácil de lidar como todo e qualquer gênio. O Chaplin também não era fácil. Entendeu? Nenhum desses caras que a gente Era conhece. tipo o Steve Jobs, assim, mas... Cara, eu acho que mais ou menos a pegada do Jobs. Só que assim, tipo... Eu acho que a única diferença dos dois... O Jobs, pelo que eu não conheço profundamente a história dele, mas assim... Ele tomava a ideia que não era dele pra ele, né? E geralmente não dava muito crédito pra galera. O Walt Disney tem essa diferença. Ele sempre deu crédito pra galera, mas o crédito oficial... Se você assistir, por exemplo, Branca de Neve, ele deixa claro, não foi a primeira vez na história que os créditos, né, rolando, pô, para dedicar o filme a exatamente os profissionais que participaram, porque foram eles que fizeram aquilo. Só que ele tinha um outro lado que era difícil, que era assim, você tinha que concordar com ele em tudo, ele não gostava muito de ser contrariado, e ele não te elogiava. Por exemplo, você fez um trampo, ele gostou muito do teu trabalho. Jamais ele vai te falar, pô, máfia, cacete, que maravilha, cara. Você tá de parabéns, eu adorei isso. Ele não ia falar, só que ele ia te chamar pro próximo. E aí os caras sabiam que foi bem. Não reclamou, chamou Não, pro próximo. chamou pro próximo, deixa assim. Puta, ele foi ele bem, gostou, cara. gostou. Ele mandou bem. Tanto que os caras tinham muito medo que tinha aquela máxima do Bambi, né? O homem na floresta, né? Que os animais falavam, né? Quando chegava o homem. E essa era a máxima quando ele chegava. Tava os animadores, homem na floresta, homem na floresta, homem na floresta. Porque era ele, os caras sabiam que vinha a pista, cara. Só que todos eles, isso que é interessante, todos eles, cara, que falam, principalmente os Nine Old Men, que pra mim são os principais dessa história toda, e esses eu posso falar porque eu li praticamente tudo sobre eles mesmo. E os caras falam, principalmente o Mark Davis, que era o mais foda deles lá, que, bicho, ele tinha esse lado, assim, de ser difícil contrariar e tal, mas ele falou, mas verdade seja dita, o homem era um gênio, cara. Ele sabia do que era. Então, às vezes, é difícil entrar na mente do cara. Por exemplo, você não consegue encontrar equívocos do Walt Disney. É muito raro. Que tem? Óbvio que tem, mas é raro. Porque muita coisa ele sabia. Então, às vezes, o cara falava assim, ó, isso aqui não tá funcionando. Aí ele vinha. Ó, vamos mudar. Isso aqui, você vai pegar esse cara, vai fazer isso, vai fazer... Aí os caras seguiam ele e dava certo, cara. Porra, deu certo. Sim. Então, assim, tipo, o cara era Vai muito... contrariar pra quê, pô? Exato, é o que os caras falavam. Então, assim, às vezes era melhor não contrariar. Mas ele não gostava. Isso é fato, assim... Ele não gostava de ser contrariado. Então isso é um lado difícil dele, que não era um lado fácil, era um lado difícil. Não era um cara difícil. E outro, que com o irmão rolava muita treta, era de ser, cara, maluco, assim, quando ele queria fazer as coisas. Então, por exemplo, ele penhorou casa. Isso eu tô te falando quando ele já tava bem. Então, assim, ele ia quebrar e dane-se, cara. Vai quebrar, e daí? Então, quando ele queria Mas eu vou fazer o que eu quero. Vou fazer. Por que Branca de Neve era apelidada de A Loucura de Walt Disney? Em Hollywood todo mundo conhecia como A Loucura de Walt Disney, né? Porque exatamente todo mundo tava vendo que o cara ia quebrar. Os caras Ninguém botava fé, né? Aí ia quebrar, bicho. O cara vendeu tudo. Um filme que era orçado em 500 pau foi 1,5 milhão pra época. Sim, sim. E aí você fala dinheiro. assim, muito dinheiro. Aí você fala, bicho, não vai dar certo. Porque qual era a ideia das pessoas? Não existe. Isso que é legal situar, né? Quem tá assistindo a gente, tá bacana os caras. Não existia um longa-metragem animado igual a gente vê hoje. Então você imagina, cara. Só histórias ali de pequenininhas, 7 2, 3 minutos. É tipo um cara virar e falar assim agora, que tá todo mundo acostumado com. É que hoje tem as séries, né? Mas vamos dizer que não seja série. O cara fala assim, ó, vou estrear um filme no cinema, o filme vai ter 18 horas. Mas é no cinema só que vai passar. Todo mundo fala, esse cara é louco, ninguém vai assistir isso, cara. Era igual, né? O cara fala, o filme tem 3 minutos, ao Disney. Quem vai ficar no cinema 1h20, 1h15? Pra ver um desenho. Não vai. E outra, todos os desenhos são macaquinhos, são coelhinhos, são cavalinhos. Não tem gente. Ninguém vai pra ver gente. Ver gente, o cara quer ver ator. Sim. Pô, aí o cara vai, coloca, sabe, cara, gente lá pra fazer. Banca, né?
Você pega, por exemplo, a rainha, né? Cara, a mulher é um espetáculo de linda ali e tal. E os caras tudo ficam babando. Ele fala, meu, o cara criou uma personagem animada, porque a Betty Boo era sexy e tal, mas ela era caricata, né? O cabeção e tal. Ali não, o cara fez uma mulher, cara, perfeita. Então você fala assim, puta, ninguém vai gostar. E pra surpresa deles, né, cara? Pô, o mundo pirou naquilo. Pirou. Fala, puta, esse cara é maluco. Só que o cara é um gênio. Olha o que o cara fez. O único cara que apoiou ele, isso é interessante, eu conto bem no livro isso, cara, foi o Chaplin. Porque todo mundo tava fugindo dele. E o Chaplin falou pra ele, cara, isso vai dar certo. Segue em frente. Não desiste que vai dar certo. Essa ideia é boa. E ele fala assim, meu, tava todo mundo vazando. E o Chaplin foi tão legal que a própria distribuidora não quis mais, que era a United, que era do Chaplin. E ele virou e falou, porra, velho, eu preciso sair, os caras não querem topar. O Chaplin falou, não, relaxa que eu vou tirar você daqui sem multa. E tirou, sem multa, sem nada, chamou a galera na xincha e falou, não, pode liberar ele. E a RKO foi e comprou a ideia. Puta, meu, vê se os caras não se arrependeram. Filme de 1,5 milhão rendeu 8 milhões só na largada. Então o cara fala, puta merda, que nós perdemos, bicho. O cara é gênio, né? E depois todo mundo vai abraçar esse maluco aí. O cara é muito gênio, cara. É isso, galera. Se você gostou desse corte, com certeza você vai gostar do episódio completo. Vai na descrição, pegue o link, acesse lá, se inscreva, deixe o seu like e ative as notificações. Um grande beijo, valeu!